alegria em plenitude. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou tentar fazer um texto, uma leitura um pouco mais expositiva, então a gente vai ler esse texto, conversando um pouquinho verso por verso, mas pontuando algumas coisas mais específicas, tá? Que o Senhor nos dê graça essa noite, que Ele fale contigo através do seu Espírito, pela sua palavra. Beleza, vamos lá, João 17. A gente vai fazer essa leitura do texto todo, ele é um texto curto, e a gente vai conversando um pouco em cima disso, beleza? Eu leio na versão Almeida, século 21. O texto vai aparecer aqui, e se você não está com Bíblia, você pode acompanhar, beleza? Vamos lá, João 17, a partir do verso 1. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti a palavra que tu me deste, e eles a acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecesse o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Beleza.
Aqui, nesse texto, de repente na tua Bíblia está escrito a oração intercessória de Jesus, ou a oração sacerdotal de Jesus, alguma coisa do tipo, né? Tem um subtítulo aí. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus aqui, ele estava orando ao Pai. Ok? Beleza? Todo mundo percebe isso? Jesus fazendo uma oração. E ele ora pelo quê, por quem e para quê. Vamos ver isso? No versículo 20, Jesus fala: rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Ou seja, essa oração sacerdotal, essa oração intercessória, ela foi feita para os discípulos. Jesus estava orando pelos discípulos dele, ali naquele momento, mas não só por aqueles. Ele fala, mas também por aqueles que virão a crer em mim, ou seja, nós. Então, assim, isso já é muito louco. Esse texto aqui, para mim, ele é um poço sem fundo. Por quê? Para pensar. Jesus, 100% homem, certo? Ok? Mas ele também é 100% Deus, certo? Deus está orando para Deus. Tipo, agora uma pergunta. Você acha que Deus ouve a oração de Jesus? Sim ou não? Acho que sim, né? Tá. Eu acho que sim, eu acho que ele ouve, né? Então Jesus orando para o Pai a respeito de nós. Cara, Jesus faz petições ao Pai a nosso respeito. Caramba, isso é sinistro. Mas não é apenas uma mera petição, porque a gente consegue ver em algumas partes aqui do texto, principalmente nesse versículo 20, ele fala, eu rogo. Rogar significa pedir com insistência, pedir com fervor, pedir com humildade. Ou seja, Jesus, ele estava pedindo insistentemente, com fervor e humildade, a nosso respeito. A respeito dos discípulos dele. Não somente aqueles 12 que acompanhavam ele, mas todos os que viriam a acreditar nele depois disso. Então, fica com isso na cabeça. Jesus estava orando por mim e por você, cara. Jesus, ele estava pedindo insistentemente e com fervor ao Pai a nosso respeito. Assim, eu acho que a gente precisa dar atenção quando a gente percebe isso. Porque, tipo assim, cara, Jesus, que é Deus, está orando a meu respeito, pedindo por mim. Caramba, como assim? Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente olha para essa primeira parte do texto, né? Para mim, esse é um conteúdo um tanto quanto geral desse capítulo, porque é basicamente o que Jesus faz. Okay? Então, a gente vai olhar alguns pontos dentro disso. Vai ser talvez até um pouco rápido, mas para a gente extrair tudo que Jesus passa aqui, tá? Então vamos lá. Ele começa falando, né, que chegou a hora dele para Deus Pai glorificar o Filho, para que também o Filho glorificasse. E ele estava falando daquela obra redentora que estava para acontecer, né? E Jesus estava falando que iria glorificar o Pai através daquilo tudo que ele estava fazendo. E ele fala assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí ele explica o que é vida eterna. Eu sei que a gente já leu, mas quando tu pensa em vida eterna, Tiago, o que você acha que é?
algo que não tem fim. Fabi? A gente tende a pensar numa coisa de tempo, né? Então, vida eterna. A gente tem a pensar em cronômetro eterno, né? Mas aí Jesus, ele explica aqui o que é a vida eterna. Ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ou seja, vida eterna, o significado de vida eterna é conhecer a Deus. Então, se a gente pensa nesse aspecto temporal de um tempo que não acaba, é um tempo que não acaba conhecendo a Deus que não acaba. Então, assim, ele está falando, a vida eterna é isso aqui, ó, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Pensa, Deus não tem fim. Então, sempre você vai conhecer alguma coisa dele. Tipo assim, a nossa cabeça não entende isso, tá? Não cabe na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos limitados ao tempo. A gente está limitado em coisas que a gente consegue compreender. Tanto que nós buscamos compreender as coisas. Mas pensar num Deus que não está dentro da existência, não está dentro do tempo e nem tem um limite do quanto você pode entender e conhecer dele, caraca. Isso é muito doido, né? Por isso até que eu fiz uma imagem doida ali, ó, para botar o nome do título. Porque isso aí é o que tem na minha cabeça, tá, gente? Minha cabeça é isso aí, essa loucura toda aí. Porque tem muita coisa acontecendo ali, ó. Tem um cara, tem um maluco andando de bicicleta num planeta ali, ó. Porque dá essa ideia de, caramba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o Deus que não tem fim. É tudo muito. É muita coisa acontecendo num ser só. É disso que Jesus está falando. Eu peço por isso, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ou seja, Jesus está orando para que você tenha acesso a isso. Jesus está orando para que nós consigamos isso aqui. Cara, se isso não te arranca um sorriso do rosto, eu não sei mais o que arranca. E aí ele continua. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste, que era redenção, expiação dos pecados. Foi isso que Jesus veio fazer, em parte. E aí ele fala, agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então lembra quando a gente falou que Deus não cabe num período de tempo? Olha o que Jesus está falando. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele já existia. Afinal, o mundo só existe por causa dele. Então ele está falando que essa glória já estava com Jesus e o Pai e o Espírito antes do mundo existir. E ele continua, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Calma, a criança caiu. Levanta, minha filha. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Isso. Do nada, né? Tipo, bum, cai aqui. Caraca. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E ele fala, eles eram teus e tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Então ele está expressando que esses discípulos eles estão obtendo um conhecimento das coisas. Então ele está expressando, ó, tudo que eu tenho, Jesus falando, eles estão percebendo que vem de você. Ou seja, eles estão percebendo como as coisas funcionam. Quem é Deus, quem eu sou, o que está acontecendo.
Cadê? Me perdi. 8, né? Isso. Deus abençoe o motoqueiro. Aí no 9 ele vai falar, eu rogo por eles. E é a primeira parte que aparece essa palavra rogar, né? Que a gente viu. E ele está falando, eu insisto, eu peço insistentemente por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Ou seja, Jesus está falando, eu não estou pedindo insistentemente pelo mundo, mas por estes que você me deste, ou seja, seus discípulos. Não só aqueles, mas nós. Ou seja, Jesus estava orando por nós. Lembra sempre disso enquanto a gente estiver lendo isso aqui. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, e os preservei no teu nome que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E aqui ele está falando de Judas, tá? Mas agora eu vou para ti, digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. E aqui é um dos pontos que eu gostaria de frisar bastante. Você percebe que Jesus está fazendo uma oração a respeito dos seus discípulos e ele fala um dos intuitos do sentimento dele quando ele faz essa oração, que é para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Logo após ele falar que não está orando pelo mundo, mas sim pelos seus, ou seja, o sentimento de Jesus ao fazer essa oração é: eu quero que eles tenham a minha alegria em plenitude. Por isso, Pai, que eu estou te pedindo insistentemente por eles. Então, assim, Jesus quer que você fique alegre, mas não na nossa definição de alegria. Porque qual é a nossa definição de alegria? Muitas coisas, e geralmente tem coisas materiais vinculadas, não é? Então assim, se pinga aquele 1000zinho na conta, tu não fica alegre? Alegre pra caramba, né? Não é não? Até 100zinho, né? Nosso motivo de alegria muitas vezes é isso, né? Mas Jesus ele não está falando de bens materiais. Ele não está falando disso. E a gente vai chegar lá no que ele está querendo dizer. Ele continua, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Isso aqui é muito bom, né? Porque Jesus fala que quer que os seus discípulos tenham alegria plena e logo depois fala que o mundo odeia eles, né? Tipo, ué, Jesus, calma aí. Todo mundo me odiando. Como é que eu sou alegre com todo mundo me odiando? E ele continua falando, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Isso aqui é muito bom. Quantos aqui, assim como eu, me coloco logo de primeira, já não fez uma oração ou já não pensou que nós, como cristãos, a gente tem que ser, tipo assim, tirado do meio do mundo. E quando falo mundo, não planeta, tá? Mas do caos, entre aspas, da secularização dessa era, etc, né? Tipo assim, todos os meus amigos do trabalho, sei lá, odeiam Deus, fazem besteira pra caramba. Tipo, pô, Deus, me tira daqui. Me coloca num trabalho que é todo mundo crente. Fala sério, a gente já pensou isso, né? E assim, seria muito mais fácil, né? Pensando nesse aspecto, Jesus fala, eu não rogo para que você tire eles do mundo.
eu não estou pedindo insistentemente para que você, ó Pai, tire os meus discípulos do mundo. Ou seja, já corta nossas asinhas, né? Porque a gente quer sair, mas Jesus ora pedindo para que a gente não saia. E mais uma vez, eu acho que Deus Pai atende às orações de Jesus. Eu acho. Então, peraí. Se não é para a gente sair do mundo, o que vai acontecer? Jesus fala, eu peço que eles sejam guardados do maligno. Ou seja, não é para você sair do meio da dificuldade, do caos. É para que você seja guardado no meio do caos. E eu sempre gosto de pensar, fazer uma analogia com aquilo que aconteceu, por exemplo, lá no Êxodo. Então, o povo de Deus está lá na terra do Egito, na terra de Gósen. E aí começa as pragas, certo? Deus tirou o povo das pragas? Sim ou não? Não. Deus não livrou o povo das pragas. Deus livrou o povo no meio delas. Então é tipo assim, no meio do caos, quem estava sendo guardado, sendo livrado do maligno, foi o povo. Mas o caos estava rolando. Entre aspas, quase a mesma coisa. É Jesus falando, eu não vou orar para que vocês sejam tirados daqui, mas eu vou orar para que vocês sejam guardados do maligno. E isso aqui tem a ver com as tentações, as tribulações, etc. Né? Beleza. E ele fala, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então assim, sabe aquele sentimento de, não pertenço aqui, eu sou meio estranho, estou meio deslocado? Então, faz sentido, você é assim mesmo. Ok, aceita que dói menos. É isso, ele está falando, eles não são do mundo. E aí ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando, já que eles não são do mundo, assim como eu também não sou, santifica eles na verdade que é a tua palavra, para que eles sejam santos nesse mundo e com isso sejam guardados do maligno. Entende? Faz sentido isso? Sim? Então é isso que Jesus está orando. E aí chega o que para mim é talvez ali o ápice da mensagem ou um ponto central, ou onde Jesus está querendo chegar com tudo isso que ele está falando, tá? É a partir do 20, mas eu vou ler do 18. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, além de Jesus falar que não quer que eles sejam tirados do mundo, ele fala, eu estou enviando eles para o mundo. Ele fala, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí ele faz aquela petição mais uma vez, né? E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Para quê? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cara, isso aqui é grande demais. Por quê? Para que Jesus está pedindo isso tudo? Para que Jesus está falando isso tudo? Para que eles sejam um. Eles quem? Os discípulos, nós. Mas é ser um, tipo assim, irmão, tamo junto, vou na tua casa, toma um cafezinho e é isso aí. Não, ele fala para que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. O nível sobe pra caramba com isso aqui. Porque eles são um e unidos, muito, mesma essência. É o mesmo Deus. Ele está falando isso.
para que eles sejam assim como nós somos. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Caramba! Então, qual é a razão da unidade e comunhão dos discípulos de Cristo? Por que Jesus quer isso? Por que precisamos disso? Para que o mundo creia que Deus Pai enviou Jesus. Cara. Ou seja, através da unidade dos seus discípulos, através da comunhão dos seus discípulos, do corpo de Cristo, o mundo vai reconhecer que Deus Pai enviou Jesus. Cara, isso é muito grande. Muito grande. Ele fala, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, assim, se existe dúvida entre nós de que isso é possível, essa frase de Jesus acaba com qualquer dúvida, porque ele fala, eu dei a glória para eles que você me deste, para que eles sejam um, para que eles se tornem um. Isso não é possível só com a minha força, só com a tua força, ou a gente querer fazer alguma coisa. Isso é possível porque Jesus deu capacidade para que isso seja possível. Por meio dele e por causa dele, isso pode acontecer. Amém? E ele continua, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Jesus mais uma vez está falando, através disso, através dessa unidade, o mundo vai reconhecer que eu fui enviado. Então, o que isso traz para nós? Nós precisamos ter unidade e comunhão entre nós, como discípulos de Cristo. Porque através disso, nós vamos estar expressando para o mundo que o Pai enviou Jesus. Ah, João, mas eu pensei que era só abrir a Bíblia ali na rua e fazer um evangelismo. Sim. Tem que pregar o evangelho. Isso não está em xeque. Nós precisamos fazer isso. Mas existe também um outro lado e uma outra faceta de como o mundo reconhece. Pensa só. Hoje, num cenário brasileiro carioca, você olha para as igrejas, você olha para muita coisa acontecendo. Você acha, e aí seja sincero, você acha que existe uma unidade, uma comunhão tão solidificada ao ponto de expressar que Deus enviou Jesus? Sim ou não? É isso que ele está falando. Ele está falando, vai chegar um momento em que vocês vão estar tão unidos e vai haver tanta comunhão entre vocês que as pessoas que não são cristãs vão olhar do lado de fora e falar, caramba, isso aí está me expressando alguma coisa diferente. Eles são tão unidos, existe tanta comunhão que isso está me expressando algo. Acho que Deus enviou Jesus realmente à Terra. É isso que ele está falando que vai acontecer. É sobre isso que ele está falando. E ele continua no versículo 24. Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Onde Jesus está nesse momento? Mateus. À direita do Pai, Jonathan. Com o Senhor. Então o que Jesus está falando? O meu desejo é que aqueles que você me deste estejam comigo aqui, em unidade e comunhão contigo. Para que vejam a minha glória,
a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Novamente, ele faz essa alusão a coisas atemporais. Então, antes da fundação do mundo, ele está falando que Deus já amava, já havia amor ali entre o Pai, o Filho e o Espírito. E ele está falando isso, eu quero que nós estejamos com Cristo. Jesus fala, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estou, para que eles percebam isso. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também esteja neles. Aqui a gente consegue ver nesse texto Jesus ele orando por alguns pontos que no final eles vão se unificar. Primeiro ele começa vida eterna, comunhão. Depois ele fala sobre santidade na verdade. Depois ele fala sobre permanência, que é ser guardado do maligno, permanecer nisso. E ele fala unidade, que linka todas essas coisas. Com qual intuito? Fazer o mundo reconhecer que Deus Pai enviou Jesus. Por isso, irmãos, quando a gente fala sobre comunhão, quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala sobre corpo de Cristo, não é apenas uma coisa etérica, mística, embora tenha esses âmbitos, mas é literal. É literal. O ato de Jesus entregar o seu corpo expressa algo para nós. É físico, literal. Porque se não for literal, não for físico, não vai ser visível para o mundo. Entende? Não tem como nós vivermos uma vida cristã, uma vida de igreja, algumas pessoas já usaram esse exemplo, né, de ver a nuca do teu irmão, né, porque você está sentado aqui, você só está vendo a nuca dele. E aí levanta, tchau, e vai para casa. Que corpo é esse? Que tipo de unidade é essa? Que tipo de comunhão é essa? Tipo, pensa aí no seu corpo físico, teu dedo mindinho lá embaixo, corta ele e joga fora para tu ver o que rola. Você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar com dor no corpo inteiro. Por quê? Porque alguma parte deixou de estar unida onde precisava. É por isso que existe essa analogia, corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos. Porque nós não funcionamos individualmente. Eu não funciono sem o Estevão. O Estevão não funciona sem a Fabi não funciona sem o Mateus, e assim por diante. É isso que Jesus está nos trazendo e expressando com tanta seriedade, ao ponto dele falar que roga. Jesus poderia falar, Pai, eu estou te pedindo. Jesus ele poderia estar falando, Pai, faz um favor. Não, mas ele está falando, eu rogo. Eu estou pedindo com insistência, com fervor, para que isso aconteça, que eles sejam um entre eles, assim como Deus é um. Jesus ele está falando, eu quero que isso aconteça. Para quê? Para que o mundo creia que Deus enviou seu Filho. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito grande. Porque nós precisamos ter essa ideia de que a vida de igreja, a unidade, não é apenas uma boa ideia que alguém teve um dia. Tipo, vou juntar uma galera, vamos reunir, falar sobre um negócio legal, que vai dar esperança, e aí vamos ver onde dá, né? Não, cara. Se isso não fosse tão sério,
Se isso não fosse uma verdade tão imutável, nossos irmãos não estariam entregando as suas vidas por causa disso. Sabe por quê? Ninguém morre por uma mentira, cara. Quando a corda aperta, a verdade aparece. Então, como que seria uma mentira, ou como que seria apenas uma ideiazinha legal, se os caras, tipo assim, são mortos como mártires, com tiros, seus corpos são queimados. Antigamente, seus corpos eram entregues a feras, né, leões e animais. Cara, e eles falavam, não, isso aqui vale a pena. Por quê? Porque o meu Senhor falou que vale a pena. Por quê? Porque o meu Senhor falou que existe plenitude de alegria vivendo isso aqui. Por isso que eu falei, a alegria que Jesus está falando é diferente da nossa ótica de alegria. Porque não tem a ver somente com um aspecto terreno, temporal e passageiro. Tem a ver com algo muito maior. Tem a ver com uma unidade muito maior. Então, por isso que Jesus, ele expressa isso, essa vontade, essa insistente petição ao Pai, para que isso aconteça conosco. Amém? Quero orar por isso. Então, se você quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, mas feche os seus olhos e vamos orar a respeito disso.